Sentaku joshi wa partícula de definição wa. Minasan konnichiwa. Na aula de hoje nós estudaremos sobre wa, partícula wa. Vamos ao alvo de nossa aula. Entender a etimologia da partícula wa. Vamos entender a partícula a partir da origem. Entender o raciocínio e a utilização da partícula wa. E por fim, realizar um treino prático de algumas orações fazendo uso de wa. Bem, nossa partícula de definição temática wa encontra-se junto às partículas essenciais da oração. Wa. Bem, falando um pouco sobre a origem. Dentro de um dos clássicos literários japoneses, titulados de Manyoshu, a coleção das 10.000 folhas, consta o acervo de poemas que expressam a filosofia das épocas remotas, tendo como principal função transmitir as ideias confucionistas, taoístas e budistas. Acredita-se que tenha sido compilado no período Nara, mais ou menos por volta do ano 759 d.C., por Otomo no Yakamochi, famosíssimo. No meio destas páginas escritas sobre a visão das estações do ano, paixões e separações, viagens, etc. dos imperadores, existem também pequenos poemas titulados de Tanka. Tanka, entre eles o famoso Hyakunin Isshu, 100.000 pessoas a um poema para cada. A fim de cristalizar bem as feitorias dos antigos imperadores na memória dos japoneses, criou-se um material didático nomeado pelos portugueses de karuta, ou seja, carta, baralho, carta. Este substituía as maçantes palestras de história com um joguinho divertido, do qual utilizavam como meio lúdico para aprender sobre a moral, ética dos benfeitores. Legal, né? Ótima ideia, você não acha? Nesses pequenos textos, começaram a notar a presença de alguns instrumentos de linguagem para expressão, em especial nos textos do imperador Tenji, na era Asuka, no ano 668. Em seus textos surgiu a presença do caractere Ha, pronunciado como Wa. Cogita-se que tenha sido um instrumento criado para exaltar os sentimentos, como em Ah, Oh, Uá, o que deu origem às partículas de exclamação, interjeição e tematização da oração. As partículas chamadas tecnicamente por posposições na língua japonesa tratam-se de unidades significativas que completam o sentido do miolo. No método cebola, aqui no caso no método cérebro japonês, tá ok, gente? As partículas são explicadas através de gestos, a fim de facilitar a fixação. Por exemplo, o, depois ga, de, enfim, ni, wa. Vocês não estão entendendo nada, eu sei, não se preocupe, eu preciso explicar. E. As partículas, cada partícula vai ter um gesto especial. Esse gesto você vai associar a ideia da função que ela exerce, tá ok? Então fica fácil, na verdade, de fixar. Bom,
As partículas elas serão diagramatizadas de forma padrão a fim de serem compreendidas rapidamente. Então, o que vocês vão ver nas estruturas vai ser um diagramazinho semelhante aos gestos. Nesta aula, apresentaremos uma das partículas de concordância que auxiliam no resultado da expressão contida no miolo, no centro da oração. O A tem como função selecionar um tema, sujeito ou objeto dentro de um leque de opções. Tá ok, gente? E expressar que se trata de um determinado tema, sujeito, objeto selecionado e não do outro. Para maiores informações sobre essa partícula, consultem Pense e Fale em Japonês, nosso livro, tá ok? O A, ele é pronunciado wa, mas escrito com hiragana ha. Tá ok, gente? Como foi explicado. Ha. Ele será apresentado com esse diagrama. Wa. Wa, então, eu tenho um leque, umas determinadas objetos dos quais eu vou selecionar uma opção. Eu tenho opções das quais eu vou selecionar elas. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Quando eu digo nomimasen, nomimasen, não bebo, nomimasen, nomimasen, expressa o fato de não beber algo, não é mesmo? Quando eu quero dizer então que dentro desse leque sake, o sake, sake, o sake, bebida, né? Vinho de arroz, sake. Sake wa, ou se não aqui no caso, bebida alcoólica, né? Sake nomimasen. Utilizamos wa, o que completa o miolo de forma definida. Nomimasen. Eu não bebo, mas eu não bebo o quê? Eu não bebo sake. Quando eu utilizo sake wa nomimasen, significa então que eu não bebo sake, mas eu bebo o restante. Jusu o nomimasu, mizu nomimasu, ocha nomimasu, ok. Só não bebo sake. Sake wa nomimasen. Vamos ver outros exemplos. Por exemplo, as estações do ano. Haru, natsu, aki, fuyu. Haru, natsu, aki, fuyu, né? Quando eu digo assim, sakimasu, 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 floresce, né? Quando eu digo sakimasu, floresce, expressa que floresce algo, né? Assim, se eu digo floresce na primavera, então haru sakimasu. Utilizamos aqui o a novamente para completar de forma definida a informação expressada pelo miolo. Ou seja, o que floresce? Na estação de primavera, na primavera, floresce. Então, haru wa sakimasu. O que significa que floresce na primavera, mas não floresce nas outras estações. Então o a tem esta função de selecionar uma informação, tá? Da qual eu quero expressar. Então ela seleciona uma informação. Seleciona para quê? Porque ela define, tá, gente, que naquela estação, agora aqui, né, com esse exemplo, nessa determinada estação floresce. O que deixa subentendido para o ouvinte que o resto das estações não florescem. Tá ok? Vamos lá, vamos continuando. Repitam comigo. Des. Des. Quando eu, por exemplo, tenho kyo, hoje, ashita, amanhã, asatte, depois de amanhã, né? Eu digo então ame desu, é chuva.
Se eu digo kyou, kyou wa ame desu. Ashita ame ji arimasen. Asate ame ji arimasen. Ou seja, hoje é chuva. Hoje é chuva. Mas amanhã e depois, talvez não seja. Tá ok, gente? Então ele seleciona uma informação. Repita comigo. Kyou wa ame desu. Hoje é chuva. Lembre-se que ele sempre será o tema. Ele vai tematizar a oração. Diga sujeito é uma coisa forte, né? Porque sujeito vocês têm que entender que não é só pessoa ou agente da oração. Pode ser o tema. De qual assunto que eu estou falando. Tá ok, gente? Então o a ele vai ser utilizado para essa finalidade. Em seguida nós temos, por exemplo, Okinawa, Hokkaido, Tokyo. Atsui desu. Okinawa. Atsui desu né. Atsui desu. Quando eu digo então, Okinawa wa atsui desu. Okinawa wa atsui desu. O restante, Hokkaido, Tokyo, outros locais, então, não são quentes. Okinawa wa atsui desu. Okinawa wa atsui desu. Por isso que o ícone dessa partícula é uma mãozinha e a outra apontando a informação selecionada. Percebe? Então, Okinawa wa atsui desu. Okinawa é quente. Okinawa é quente. O resto, eu não sei. Ou o resto talvez não seja. Ou ainda, o resto não é. Tá ok, gente? Então, no ouvido no ouvido do ouvinte, no caso, ele vai entender isso. Repitam comigo. Sore. Sore. Hon desu. Hon desu. Sore wa hon desu. Sore wa hon desu. Que significa que isso é um livro, mas aquilo outro objeto não é livro. Percebe? Então nós utilizamos para dar ênfase, definindo o que você quer tematizar, o que você quer dizer, né, sobre tal informação. É tal coisa, é X e não é Y, percebe? Então, sore wa hon desu. Sore wa hon desu. Não é dicionário, não é revista. É isso que eu entendo. Tá ok? Isso é um livro. No mesmo que a gente pode dizer também para dias, por exemplo, kino, ontem, kino, repita comigo, ame deshita, foi chuva. Então, se eu tematizo com kino wa ame deshita, que significa que ontem foi chuva, mas amanhã e depois talvez não seja. Tá ok? Eu quero enfatizar que ontem foi chuva. Tá ok? Kino wa ame deshita. Tudo bem, gente? Bom, vamos então flexionar. Vamos aprender as estações do ano japonês. Tá ok, gente? Esse aqui é Jisushi. Repita comigo. Haru. 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 Natsu. 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 Aki. 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 Fuyu. 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 Tá? Todos eles são de sushi. São flexionados como des, já arimasen, deshita, já arimasen deshita. Tudo bem? Vamos seguir. Repitam comigo. Saku. Saku.
Então, sakimasu. Repitam comigo. Sakimasu. 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 Haru wa sakimasu. Haru wa sakimasu. Haru wa sakimasu. Tudo bem, primavera floresce. Sakura. Sakimashita. Né? Floresceram as flores de cerejeira. Né? Então, sakura wa sakimashita. Sakura wa sakimashita. O que quer dizer que crisântemos, outras flores, talvez não floresceram. Tá ok, gente? Então, o wa, ele vai especificar a informação para expressão. A determinada informação. Eu vou definir que esta informação é X. Ela floresceu. Sakura wa sakimashita. Tá ok? Foi o sakura que floresceu. Tá ok? Hai. Kotoshi. Este ano. Sakimasen deshita. Isso também é muito utilizado, né? Kotoshi wa sakimasen deshita. Que significa que ano passado floresceu. Talvez ano retrasado também tenha florescido. É isso que eu entendo. Tá ok? Um ponto importante. Eu tô usando o wa uma vez aí, não tô? Em japonês vocês vão ver também casos igual esse aqui agora, ó. Kotoshi wa sakimasen deshita. Kotoshi wa sakimasen deshita. Repitam comigo. Kotoshi wa sakimasen deshita. Kotoshi wa sakura wa sakimasen deshita. Agora eu tenho dois was. Wa. Pois é, um é tema. Tá ok? E o outro é o objeto da fala. O que não floresceu? Né? O que não floresceu? Foi sakura que não floresceu este ano, né? Eu quero tematizar. Kotoshi wa sakimasen deshita. Em seguida, eu quero expressar o que não floresceu, tá, gente? Então, também há a possibilidade de usar duas vezes wa na mesma oração. Tá ok? Mas sem ser o que eu tô tentando falar nisso aí tudo, né? Pois é. Este ano não foi ano passado, não floresceu. Kotoshi wa sakimasen deshita. Depois disso, sakura wa sakimasen deshita. Ou seja, o que não floresceu foi flores de cerejeira. Tá ok? Então eu quero enfatizar duas vezes. Quero definir a informação duas vezes. É possível fazer isso também, tá, gente? No início é talvez meio complicadinho para entender, mas vocês vão notando que como a língua japonesa tem flexibilidade na construção das estruturas, então vocês vão acompanhando o raciocínio de acordo com a necessidade. Vocês vão falando o que é necessário falar e aí fica fácil, não fica tão difícil, tá ok? Confie em mim. Bom, vamos tentar com outros verbos, não? Repitam comigo. Nomu. Nomu. Beber, tomar, né? Sake. Sake. Nomimasen. 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 Já. Sake wa. Sake wa. Nomimasen. Sake wa nomimasen. O que significa? Não tomo sake, mas eu tomo outras coisas. Tudo bem, gente? Não bebo sake. Tá? É isso aí. Ocha. 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 Nomimasu. Repitam comigo. Ocha wa nomimasu. Ocha wa nomimasu. Ocha wa nomimasu. Tudo bem. Bebo chá. Tá?
Vale salientar o seguinte, tem muita gente que explica que o a é só utilizado para forma negativa. Isso é uma grande mentira. Vocês estão vendo agora, né? Tá? O a é colocado na forma negativa, mas para exaltar o quê? Por exemplo, o-cha wa nomimasu. Eu bebo chá, mas não bebo outra coisa. Se eu tivesse colocado na forma negativa, o-cha wa nomimasen. O-cha wa nomimasen. Quer dizer, eu não tomo chá, mas eu tomo água, eu tomo suco de laranja, eu tomo qualquer outra coisa. Tá bom, gente? Então, esse mito da forma negativa, é claro que na forma wa negativa é usado bastante. Por quê? Porque o japonês ele não quer ser direto. Não bebo nada. Não bebo isso, mas eu bebo aquilo. Tá ok? Então, essa é uma forma mais para não ficar tão direto, talvez. Né? Ele quebra um pouco esse tom forte na hora de você negar alguma estrutura, tá ok? Vamos continuando. Repitam comigo. Wakaru. 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 Wakarimasen. 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 Quando eu digo kanji. Kanji wakarimasen. Kanji wa wakarimasen. Kanji wa wakarimasen. Que significa que hiragana ok, katakana ok. Tudo bem, gente? Não entendo kanji. Não compreendo kanji. Seguinte, wakarimasu. Né? Quando eu quero dizer hiragana. Hiragana wa wakarimasu. Hiragana wa wakarimasu. Que significa, então, nesse caso, né? Kanji wa wakarimasen. Katakana wa wakaranai kamoshirena. Sono imi desu ne. Hiragana wa wakarimasu. Hiragana, eu entendo. Vamos lá. Repitam comigo. Taberu. Taberu. Tabemasu. 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 Eu como, né? Se eu quero dizer que udon eu como. Não como pizza nem salada, então eu digo muito bem. Udon. Udon wa tabemasu. Udon wa tabemasu. Udon eu como. Aqui eu coloquei ao contrário em português propositalmente para vocês entenderem que a estrutura, eu quero colocar o udon como tema, percebe? Udon eu como. O que significa? O resto eu não como. Então em japonês tem essa nuance, vamos dizer, né? Tá ok? Fica fácil de compreender assim. Tsugi. Próximo. Tabemasen. Tabemasen. Não como. Só quer dizer não como, né? Essa estrutura aqui é muito ensinada nos livros didáticos, né? Masen, nomimasen, tabemasen, shimasen, ikimasen. Aqui no caso, se eu quero negar alguma coisa, então, wa é o melhor, né? Porque não é tão direto, né, gente? Ele é educado, na verdade. Porque aí não fica aquela... Não como peixe. Não tenho... Peixe, eu não como. O que deixa subentendido ao ouvinte que outra coisa eu como. Ok, gente? É nesse sentido. Então, repitam comigo. Sakana. Sakana wa tabemasen. Sakana wa tabemasen. Sakana wa tabemasen. Tudo bem. Já, por exemplo, Yube wa tabemasen deshita. Yube wa tabemasen deshita. Ontem à noite eu não comi. O que? Gohan. Gohan, arroz na verdade, né, gente? Mas gohan também pode significar
refeição, tá ok? Então, gohan o tabemasen ne. O, né? A gente vai ver isso um pouco mais adiante nas próximas aulas. O é objeto, né? O gohan o tabemasen deshita. Yube wa. Não foi hoje de manhã, foi ontem à noite, né? Yube wa gohan o tabemasen deshita. Mas eu também posso tematizar a refeição, né? Então, gohan wa tabemasen deshita. Né? Não comi refeição, mas devo ter comido alguma porcaria, né? Isso no imitas. Yube wa gohan wa tabemasen deshita. Yube wa gohan wa tabemasen deshita. Tá ok? Então, eu tenho duas definições aqui, né? Uma é quanto, que é o tema, né? Yube wa gohan wa tabemasen deshita. Tá ok, gente? Então é possível também utilizar dois was dentro de uma oração. No japonês escrito geralmente se coloca bonitinho, né? Que mais pra frente vocês vão aprender o o. E aí no caso o complemento aqui seria o o, né? Gohan o tabemasen deshita. Mas quando eu quero dar essa ênfase, eu quero explicitar, eu quero expressar exatamente isso aí, né? Eu não comi a refeição, mas comi outra coisa. Então eu uso o a. Não vai ter jeito, tá? Vamos seguir. Então ontem à noite eu não comi a refeição. Já tabemasen. Repitam comigo. Sakana wa tabemasen. Sakana wa tabemasen. Muito bem. Aí. Peixe eu não como. Repitam comigo. Iku. Iku. Ikimashita. Ikimashita. Fujisan wa ikimashita. Fujisan wa ikimashita. Fujisan wa ikimashita. 明日行きません。明日は行きません。明日は行きません。京都は行きません。京都は行きません。疑問と強調。Questão e ênfase. Em regras gerais, os pronomes interrogativos, o que são pronomes interrogativos? O que, quando, onde? Sempre virão após a partícula wa. Tá ok, gente? E nunca antes. Por exemplo, gimonshi. Wa, né? A gente tem um objeto, tá, gente? Então tudo que ele for expressar pro miolo, né? Aqui no caso, se ele vier como a gente tem um objeto ou qualquer outra informação, o pronome interrogativo tem que estar no miolo, tá? E ele vai, no caso aqui, ele não pode ser trocado. Eu só posso trocar isso aqui em uma conversação íntima. No entanto, a partícula wa, ela sempre deverá estar junto na casca, como tá o diagrama, tá, gente? Colocar a partícula no miolo não tem como. Dare wa toka, itsu wa, não existe isso, tá bom? Então, nani nani wa, tá? Observe o exemplo. Tanaka-san wa dare? Tanaka-san wa dare? Nunca dare wa Tanaka-san. Tá, deu pra entender? Jamais colocar partícula wa
nos pronomes interrogativos. É o contrário. Ela vem antes do pronome interrogativo. Então, para facilitar, lembrem-se de que ele sempre virá na casca, o A, e o pronome interrogativo deverá vir no núcleo, no miolo. Vamos treinar então. Repitam comigo. Tanaka-san wa dare? Ou ainda, Tanaka-san wa dare desu ka? Tanaka-san wa dare desu ka? Muito bem. Por exemplo, quando eu quero dizer Koban, posto policial. Doko? Koban wa doko? Koban wa doko? Koban wa doko? Repita comigo. Koban wa doko desu ka? Koban wa doko desu ka? Muito bem. Ou ainda para objetos, né? Ah, これは何? これは何? Ou, na forma mais polida, これは何ですか? これは何ですか? Ou ainda para perguntar sobre algum evento, né, gente? Alguma data em específico, né? Por exemplo, お休みはいつ? お休みはいつ?「お休みはいつですか? お休みはいつですか? Agora em diante, vamos então repetir em voz alta, tá ok? Vamos lá. Banana to ringo. Banana to ringo wa kaimashita. Banana to ringo wa kaimashita. Are. Are wa inu desu. Are wa inu desu. Lion. Lion は猛獣です。Lion は猛獣です。この本。この本は難しいです。この本は難しいです。ペン。ペンはありません。ペンはありません。この犬。この犬は噛みはしません。この犬は噛みはしません。明日。明日は日曜日です。明日は日曜日です。Ficamos aqui, então. Na próxima aula nos encontramos. Espero que vocês compreendam a partícula wa e coloquem ela em função quanto antes. Lembre-se de revisar todos os conceitos. Já né! お疲れ様でした。